Hello, students. Hello, everybody. Good morning. Welcome to another live. Sejam bem-vindos a mais uma live. Então, pessoal, hoje eu quero falar sobre processo de aprendizagem. Responder uma pergunta que é muito frequente. Por que eu entendo tudo, mas travo na hora de falar? Então, gente, se eu ganhasse R$ 1 para cada vez que eu escuto um aluno me falar isso, me fazer essa pergunta, reclamar sobre isso, por quê, né? Cara, eu teria muito dinheiro na minha conta. Muito mesmo. É uma pergunta muito frequente. E para quem é o meu aluno ou já foi meu aluno e já fez essa pergunta para mim, sabe que a minha reação é responder que bom que você entende tudo, mas trava na hora de falar. E por que a minha reação é essa, pessoal? Porque uma das etapas de aprender uma língua nova é justamente essa. Então faz parte das etapas do aprendizado. Então é um sinal que você está aprendendo. Então, se você entende tudo, mesmo tendo na hora de falar uma dificuldade, se sente travado, que bom, porque você tá ali passando pelas etapas, pelas fases do aprendizado. Então, vou explicar um pouco melhor por que esse fenômeno acontece. Então, quando a gente vai aprender uma língua nova, independente de qual seja a língua, você vai passar por essas etapas. Então, qual seria? A gente tem dois tipos de língua, a língua interna e a língua externa. A língua interna se refere a todas as palavras que a gente consegue entender quando as outras pessoas conversam com a gente. E a língua externa se refere a todas as palavras que a gente usa para se expressar. Então, a primeira etapa do aprendizado de uma língua nova é adquirir esse vocabulário de língua interna. Aí chega um determinado ponto que você começa a entender tudo, mas trava na hora que você precisa falar. Porque entra a segunda etapa, que é adquirir a língua externa. Então, para vocês entenderem um pouco melhor isso, vou dar um exemplo de língua interna e língua externa. Tenho certeza que alguma pessoa que está assistindo aí a live ou conhece alguém ou usa, falaria uma frase dessa forma. Meus parças fizeram churras no feriado. Então, ou você usa dessa forma, ou com certeza você conhece alguém que usa dessa forma. Eu entendo, porque esse faz parte do meu vocabulário de língua interna. Eu consigo entender o que a pessoa quer me falar se ela fala dessa forma. Mas eu, por exemplo, falaria: os meus amigos fizeram um churrasco nesse feriado. Então, essa é a minha língua externa. Então, no início, quando a gente está aprendendo uma língua nova, como eu falei, todo vocabulário que a gente aprende, ele faz parte da língua interna. E aí a gente chega nesse ponto que a gente entende tudo e trava na hora de falar. E nesse ponto, a gente começa uma nova etapa, que é criar a língua externa. Para criar a língua externa, a gente precisa praticar.
Então você precisa falar, você buscar naquele seu vocabulário de língua interna qual palavra você quer usar para se expressar. E fazer com que aquele vocabulário se torne tão habitual ao ponto de ser a sua língua externa, você não precisar mais pensar nele, ele sair naturalmente. E pessoal, essa prática, nessa prática vocês vão perceber que nem todo vocabulário que você tem na língua interna vai se tornar um vocabulário de língua externa. Como no exemplo que eu dei. Eu consigo entender quando a pessoa fala pra mim, parça. Porque eu tenho esse vocabulário na minha língua interna. Mas eu não falo assim, eu falo amigo, eu falo amigos. Então, esse é o meu vocabulário de língua externa. Então, nem todo vocabulário de língua interna vai se tornar vocabulário de língua externa. Mas quando você estiver lá preocupado, até mesmo um pouco desmotivado, tipo, por que que eu entendo tudo e travo na hora de falar? Lembra, na verdade, de agradecer, porque você já tem um bom vocabulário de língua interna, então. Você já passou a primeira etapa do processo de aprendizado. Agora é partir para a próxima parte, praticar e tornar alguns desses vocabulários sua língua externa. Ok? Bom, pessoal, então, quero aproveitar esse finzinho da live, já apresentei o tema para vocês, para vocês mandarem se vocês têm alguma pergunta sobre esse assunto, ou até mesmo qualquer outro assunto sobre inglês ou educação que vocês queiram aproveitar para me perguntar. E enquanto vocês vão pensando aí na pergunta de vocês, quero lembrar que essa live ela vai ficar disponível como vídeo, tanto aqui no Instagram, como também lá no YouTube. Então, eu vou deixar o link para vocês do YouTube no Story. Caso vocês não sejam inscritos ainda, vocês podem acessar lá. Além das lives estarem disponíveis lá, vocês vão encontrar também dicas, o Travel Journal, que provavelmente vocês acompanharam por aqui também. Todos esses vídeos lá completos para vocês aprimorarem, chegarem sempre mais longe no aprendizado de vocês. Então, vou aguardar um pouquinho ainda para ver se vocês têm alguma dúvida para enviar. Que ainda ninguém mandou, mas pessoal, como o vídeo vai ficar disponível depois, vocês podem mandar, se vocês lembrarem das dúvidas de vocês, podem mandar pelos comentários ou também mandar por direct message, no problems, eu respondo todo mundo. Olha só, apareceu uma pergunta aqui da Rafa. What could we do when we are talking about something and we forget just one word in a phrase? Então, beleza. Great question, Rafa. Ó, vou também falar essa pergunta em português para aqueles que não entenderam tudo ainda. O que nós poderíamos fazer quando a gente está falando alguma coisa e a gente esquece apenas uma palavra da frase? Então, pessoal, isso é uma coisa que a gente tem que sempre pensar comparando com o português. Por exemplo, quantas vezes a gente está falando, mesmo no português, e a gente esquece uma palavra no meio da frase, né? Então, acontece com todo mundo. Alguns com mais frequência, outros com menos frequência, mas acontece. Então, é uma situação normal, não é uma situação de pânico, né? Então, o primeiro ponto ali é não entrar em pânico, né? E aí, quando a gente está falando no português e a gente esquece uma palavra, geralmente, o que a gente faz? A
a gente pergunta para outra pessoa. Por exemplo, como que fala mesmo aquele negócio que a gente usa para isso e aquilo? A gente faz uma descrição do que a gente quer, do nome que a gente quer, para a pessoa adicionar na conversa, para a gente poder continuar a nossa frase. Então, a saída é essa. Primeiro, não entrar em pânico, porque é algo que acontece, qualquer língua que a gente estiver falando. E o segundo é fazer essa descrição, perguntar para a pessoa, não tem problema nenhum. Como que fala mesmo? Aquela coisa que é assim, é tal. Às vezes, de repente, a cor, o uso, o formato, ou então onde geralmente a gente encontra esse tipo de coisa, e aí a pessoa ela vai nomeando e você, a hora que ela falar o correto, você vai lembrar, porque é uma palavra que você tem ali no seu vocabulário interno, ela ainda não se tornou necessariamente um vocabulário externo e por isso você esqueceu dela. Ou às vezes você só esqueceu mesmo, já é um vocabulário externo, mas você esqueceu. Também normal. E a pessoa ela vai adicionando, vai falando, vai dando as sugestões do que ela acha que é conforme a sua descrição. E aí, a hora que ela falar a palavra, você vai lembrar. That's it. Yes, great, thank you. Usa a palavra e continua a sua frase. Ok? Então, pessoal, se mais alguém tiver dúvida, pode ir mandando lá nos comentários, no direct, ok? E a gente continua esse bate-papo. That's it for today, guys. Thanks for watching. See you again next Friday, okay? Bye bye. Thank you, guys.